Talvez você esteja se perguntando, o que essas 3 garrafinhas estão fazendo aí na frente do Thiago? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar de uma maneira muito prática uma relação entre sucesso, fracasso e a maneira como você pode trabalhar isso, tá legal? Primeira coisa que você tem que entender, geralmente nós temos aquela percepção de que nós temos que fugir do fracasso em direção ao sucesso. Então vamos considerar que você, eu, nós, sejamos essa garrafa do meio aqui, essa garrafinha azul, tá ok? E aqui do lado esquerdo, seja o fracasso, seja a dívida, o problema, a dificuldade, o imposto, enfim. E aqui do lado, essa garrafa preta, seja o sucesso. Então, considere isso. O que você tem normalmente como objetivo? Fugir do fracasso em direção ao sucesso. Você acredita que a vida é isso. Quanto mais eu me afasto do fracasso, mais eu me aproximo do sucesso de uma maneira prática, objetiva. Legal. Isso funciona muito bem em contos de fadas. Isso funciona muito bem, talvez, numa historinha que uma criança vai contar para outra. A vida real, e principalmente o empreendedorismo, não tem nada a ver com isso. Empreendedorismo é diferente. Você não consegue simplesmente fugir do fracasso. Por quê? Porque quanto mais você ousa, quanto mais você se compromete, quanto mais você coloca a sua pele em risco, ou skin in the game, quanto mais você entra para o jogo, mais risco você vai correr. E quanto mais risco, mais pequenas possibilidades de fracasso você vai ter também. Então, basicamente, vamos considerar que essa daqui é o sucesso, a gente inverte isso. Você está aqui e para que você consiga alcançar o sucesso consistente, sólido, você vai ter que superar o fracasso. Você está aqui para chegar até o sucesso, você vai ter que passar pelo fracasso. Às vezes o fracasso é uma traição de um sócio, às vezes o fracasso é a dívida, é um problema emocional que você desenvolveu dentro de uma atividade que você desenvolveu, são noites mal dormidas, e aí quando você dá conta de lidar com isso, de superar isso daqui, você merece chegar até o sucesso, porque você passou por aquilo. Então, não queira uma vida sem desafios, sem fracassos, sem dificuldades, isso não existe. Não vai ter como você chegar até o sucesso se você não estiver disposto a isso, tá legal? E tem um outro ponto que é muito importante, vou até tirar aqui de lado o sucesso, fracasso, você, porque eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer. Como é que você reconhece quando, por exemplo, uma árvore, uma macieira, um coqueiro, como é que você reconhece que ele está bom, que ele está saudável, que ele está forte? Normalmente você reconhece a árvore pelo fruto dela. Quando você, por exemplo, for comer uma maçã, e aquilo está seco, poroso, sem gosto, talvez aquela macieira não esteja sendo bem alimentada. E na nossa vida é exatamente da mesma forma. Como que você reconhece que você está errando como empreendedor, por exemplo? Provavelmente quando você tem problema com a sua equipe, provavelmente quando você está tendo problemas financeiros, está saindo mais dinheiro do que entrando, provavelmente quando você, para fazer com que as coisas funcionem, acaba tendo que utilizar um personagem, acaba não sendo tão ético dentro das relações. Se você fizer isso, talvez num primeiro momento você olhe como um fracasso, como uma dificuldade, mas conseguindo lidar com isso, você supera e sai lá na frente muito mais forte. Eu gosto de usar a analogia do videogame. No videogame você vai lá, joga, daqui a pouco você vai matando ali uns bichinhos, uns animais, uns adversários, e aí chega o tal do chefão. E o chefão ele é maior, ele cospe fogo, ele voa, ele vai de um lado para o outro, e você fala, agora vai ser difícil. E talvez você quase morra no chefão. Talvez você chegue até a morrer, né? No sentido figurado no videogame, tem que dar ali para você jogar de novo. Até o momento em que você consegue superar aquele chefe. E aí você vai para a segunda fase. E aí tem a fase mais tranquila, chega um chefe. Você mata, vai para a terceira e assim sucessivamente. Exatamente dessa maneira é o que está acontecendo contigo. É o que está acontecendo comigo, é o que está acontecendo com quem empreende. Você vai tendo uma vida que tem uma rotina e dali a pouco vem uma bomba.
daqui a pouco vem o dragão voando, daqui a pouco estão cuspindo fogo em você. E aí cabe a você lidar com aquilo ou não. Guarda essa frase que eu vou te falar. Não existe resultado ruim. O que existe é resultado. O que significa resultado? Se você é uma pessoa que se alimenta mal, você come pizza todo dia, você acaba não se organizando nessa questão alimentar, nutricional, o que vai acontecer? Num prazo de 2 anos, 5 anos, 10 anos, você vai estar obeso, obesa, você vai ter problemas talvez de colesterol, vai ter problemas respiratórios, vai ter problemas de autoestima, porque isso acaba prejudicando outras coisas, de disposição. Isso pode te prejudicar talvez até profissionalmente, relacionamentos. Então começa a impactar em tudo na sua vida. Por outro lado, se você começar hoje, eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, imagina que hoje você começou a se alimentar corretamente, a comer mais frutas, verduras, legumes, tomar suco natural, praticar atividade física, tomar bastante água, aquelas coisas que você já sabe que você tem que fazer, que você pode fazer, que vão te trazer resultado. Ao longo do tempo, daqui a 1 mês, 1 ano, 2, 3, 5 anos, você vai ser uma pessoa muito mais motivada, mais bonita, mais disposta para a vida, para relacionamentos, para trabalho, para uma série de coisas. Onde que eu quero chegar contigo? Não tem resultado ruim. Se eu como errado, daqui a 2, 3, 5 anos, é esse resultado que eu vou colher. Se eu me alimento de uma maneira equilibrada, adequada, daqui a 2, 3, 5 anos é o que eu vou colher. E no empreendedorismo, nas vendas, nos negócios, é exatamente da mesma maneira. Se você hoje plantar de uma maneira que realmente você tenha uma colheita lá na frente que faça sentido, por exemplo, que você estude vendas, estude marketing, estude gestão, estude principalmente sobre pessoas. A gente fala muito de vendas, só que tem empresas extraordinárias que não necessariamente o produto é o melhor. Eu posso te dar um exemplo, o McDonald's. Talvez o McDonald's não tenha o melhor produto, mas é uma empresa extraordinária, porque tem processos extraordinários e tem uma questão de marketing que envolve pessoas, envolve velocidade, envolve uma série de outras coisas. Guarda isso. Então você tem que entender que o resultado que você tem lá na frente, ele é fruto do que você plantou lá atrás. Então se o seu resultado, a sua macieira, o seu coqueiro está dando fruta ruim, é porque foi isso que você plantou. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Não adianta você plantar abacaxi e querer colher abóbora. Plantar chuchu, querer colher abacate. Não vai dar certo. Você planta o que você colhe ao longo do tempo. Qual que é a dica que eu quero te dar? Sempre que você avaliar a vida que você tem hoje, guarda essa frase. Você tem a vida que você merece. Você plantou isso. Você está colhendo o que você plantou. Com exceção de pessoas que têm necessidades básicas, que é um morador de rua, que teve esse tipo de problema, que passou por situações, às vezes, de miséria, abaixo da linha da pobreza, provavelmente você que está assistindo aqui, você tem um celular, você tem um computador, você tem internet, você mora em alguma casa, algum lugar. Provavelmente você tenha condições básicas para você fazer as coisas. Então, a vida que você tem hoje é o que você está plantando, consequentemente que você está colhendo também. Pensa sempre nisso. Vou te falar outra coisa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que você realmente acredite que possam ter a vida, que possam ter as atitudes transformadas a partir disso. Vai aqui embaixo. Você pode dar um curtir, se você não gostou, dá um descurtir, comenta aqui também, não tem problema nenhum, tá legal? Mas não fique parado, estático, não fique naquela situação de quem não toma decisões, de quem não toma atitudes, movimente-se, porque isso vai ser fundamental para a sua colheita lá na frente também, tá bom? Então, compartilha e até o próximo vídeo.